Todos aqueles que me ouvem, eu quero complementar com a santa, poderosa paz do Senhor Jesus. E aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único Salvador, eu quero te dizer nesse dia e complementar você com um bom dia de salvação. Amados, sem perca de tempos, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 2. E antes de iniciar a mensagem, eu quero já agradecer primeiramente a Deus e todos aqueles que participam nesta manhã, quanto no louvor, quanto na comunicação, quanto que dirige, nosso presbítero Estácio, dirigente. Que Deus abençoe toda a sua família, assim como o nosso reverendo pastor Arnaldo Tavares do Campo de Rio Largo e toda a sua família, Antônio, como a Aline Góes e o Góes, que fez por chegar até aqui para poder ministrar a palavra de Deus. Bom, quando você pega a sua Bíblia no primeiro livro, não no último, né? No livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 1 até o 2, há aqueles ainda que não têm uma Bíblia em mãos, às vezes porque não se interessou em baixar o aplicativo, já indutivo você agora a iniciar a baixar o aplicativo e poder lermos conosco. E você ainda que não se inscreveu no programa Louvor e Palavra, por gentileza, se inscreva, clique no sininho, porque queremos chegar e bater a meta de 50 mil inscritos. Isso não é para a glória humana, isso é para a glória de Deus. Quanto mais inscrito, mais a palavra de Deus é proliferada. E assim fazemos o ID do Senhor, seja para os missionários que andam sobre as terras, e seja via internet, em nome do Senhor Jesus. Bom, sem perca de tempo, no livro de Gênesis, alguns citam como o Bereshit de Deus. No capítulo 1, versículo 1 ao 2, assim diz as Escrituras: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Louvado seja Deus. Bom, logo iniciando a mensagem, eu quero colocar como título ou tema o propósito divino. Quero que você grave esse tema, o propósito divino. Depois você vai entender no meio ou quase no final da mensagem o porquê esse tema. Bom, mas antes eu quero iniciar falando um pouco sobre o autor de Gênesis. Como todos os pregadores, ou a maioria, teólogos, que ministram sobre o Pentateuco, que são os 5 livros do Antigo Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, sabendo que o autor desses 5 livros, que chega em uma probabilidade maior, que é Moisés, porque seja Gênesis escrito por ele, porque foi anterior a ele, e no seu período de vida, o livro de Êxodo até Deuteronômio. Tendo ele como essa escrita, há algumas indagações como ele pode ter escrito o livro de Gênesis. Uma delas, como evidência, possa ser que ele tinha escritos anteriores que passaram por descendência dos hebreus, que peregrinavam pela terra, iniciando com Abraão. Outro, segundo indício, é que Deus Pai dava visão quanto palavra de conhecimento ou revelação para ele poder escrever o livro de Gênesis. Tendo ele esse conhecimento,
ele era um grande legislador e profeta diante do povo e mediador de Deus para com o homem. Moisés, ele tinha uma habilidade de escrita poderosa. Por quê? Porque ele nasceu e conviveu com os egípcios, que no seu tempo eles tinham uma ciência evoluída. No seu tempo eles tinham uma matemática bem aplicada. No seu tempo eram entre os inteligentes da terra. Moisés, tendo estas habilidades e talentos, Deus se reutilizou delas, e escrevendo ele o livro de Gênesis, o primeiro livro, e bem colocado no panorama bíblico, percebemos que o Bereshit, no hebraico pronunciado Bereshit, quer dizer início, princípio. No grego, aplicado a palavra Gênesis, vem do grego, e levando do grego é começo, o que se inicia, que dá-se o mesmo sentido. Por isso, quando abrimos as Escrituras, no capítulo 1 e no versículo 1, ela vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. O nome criar e o nome princípio é um começo, aonde o tempo se inicia, aonde não há calendário, aonde o tempo existe um limite, porque é o princípio de tudo, é o começo de tudo, é onde tudo vai começar a existir. E quando ele diz no princípio, ele vai parar agora no criar, no hebraico é bará, e o único que é utilizar essa palavra no hebraico bará, que é criar, é só utilizada somente para o ser que cria. Essa palavra criar não vem e aplica-se a nenhum ser humano, porque nenhum homem ou espírito, seja de demônio ou na hierarquia Satanás, pode criar qualquer coisa. Nenhum deles na face da terra, e mesmo que houvesse extraterrestre, poderia criar alguma coisa. Por quê? Porque o único que tem o poder, o único que pode fazer e refazer do seu jeito, é só um ser divino, chamado por alguns Jeová, Javé ou Jiré. Esse Deus que aqui eu agora ministro sobre ele na palavra de Gênesis 1. Esse Deus é o que transformou vidas. É o Deus, o único que pode pegar o ser humano, que é uma catástrofe, e fazer dele uma nova criatura. Somente este Deus, proclamado por Isaías 45, versículo 18, esse Deus é o que criou a terra. Ele é o único criador. Sim, ele é o único que pode formar, é o único que pode fazer o inabitável de vida, é o único que pode pegar o inórbito, aquilo que nunca veio a existir, fazer existir. Esse Deus pegou a terra e fez ela habitável. Sim, esse é o único Deus que pode criar. Se existe ainda um crente que não tem esta fé de acreditar que o livro de Gênesis tem a capacidade de nos transmitir que Deus pega o que é inexistente e faz existir, este crente está fora da categoria cristã. Esse crente esqueceu de ler o livro de Hebreus, capítulo 11 e versículo 3. Pela fé cremos que Deus criou os céus, e pela fé cremos que Ele formou a terra, e pela fé cremos que tudo foi feito por Ele. Ele esqueceu de ainda pesquisar na Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 51, no versículo 15. Ele vai dizer, Ele mesmo, na Bíblia hebraica, Ele criou os céus. Sim, pelo seu poder. Ele fez a terra pela sua sabedoria. E Ele, olha, criou tudo que há pelo seu entendimento. Então, quando Deus, Ele faz tudo na plenitude do seu poder,
nós percebemos que o nosso Deus não tem igualdade com o humano, não tem igualdade com Satanás, não tem igualdade com os demônios. O nosso Deus, ele é diferente, e é por isso que ele pega as criaturas e transforma em filhos, e fazendo delas filhos, vai tornar ela diferente no mundo atual ou no mundo antigo. O nosso Deus, que te tirou do mundo, ele te fez diferente, e você, por ser diferente, você não pode mais ser igual à forma que o mundo quer transmitir para você, mas pelo contrário, você faz a diferença para transformar o que está lá fora, para vir para dentro e aceitar Jesus como único e salvador da sua vida. Você é um instrumento de Deus para transformar vidas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é o desfecho do versículo 1. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava ou movia-se sobre a face das águas. Eu quero aqui caracterizar esse texto, versículo 2. Primeiro, eu não quero entrar aqui na teoria da conspiração, até porque um homem muito honroso, o Dake, tem até uma Bíblia dele, e um estudo, um livro, que ele vai falar sobre a teoria da conspiração. No versículo 2, ele vai dizer que quando Satanás conspirou contra Deus e os anjos, ele vai cair que nem um raio. Descreve Lucas capítulo 10, versículo 18, se não falar a memória, Jesus disse, ele cai como um raio na terra, e há uma grande catástrofe, e aí um abismo, um buraco negro cria-se na terra, e a terra que era tão linda e esbelta, no versículo 1, agora ela se torna sem forma e vazia. Após essa grande catástrofe, aí Deus vai recriar. Isso não é algo de se entrar, não é interessante e não está dentro da nossa teologia. Mas o que eu quero entrar aqui é que a terra era sem forma e vazia. Eu quis imaginar como é que a terra ela é sem forma. Como é que eu posso caracterizar uma coisa que não tem forma? Como é que eu posso imaginar algo que nunca teve forma? A minha mente ela foge da imaginação. Eu não consigo. Eu posso abrir livros e livros e livros, Bíblias e Bíblias, versões e versões, mas sempre vai terminar sem forma nenhuma. Se não há forma, como eu posso descrever? Aí então eu pesquisei e digo, eu tenho que entrar um pouco na afinidade da palavra sem forma no hebraico. E a palavra sem forma no hebraico, transmitida para o aramaico, ela quer dizer inórbita, algo que não pode ter vida. Eu digo que grande diferença para o tradutor. Algo que é inórbito, que é inabitável, que não pode ter vida, mas por que não pode ter vida? Aí então eu entendi. A água que havia sobre a terra, o mundo, era uma água que evaporava, era quente. Primeira categoria, era quente, a água era muito quente. Segunda categoria, ninguém podia beber dessa água porque era tóxica. Terceira categoria, na terceira coisa, o ar, o ambiente não tinha como viver, porque havia trevas. E as trevas não quer dizer porque era escuro, mas a energia que havia sobre ela. E nenhum ser humano ou ser vivente poderia viver sobre essa terra. Então ela era sem forma. E por não haver forma, inabitável, ele vai dizer, e vazia. Por isso que ele termina dizendo, vazia, não havia nada nela. Glória a Deus. Tem crente que já pegou a mensagem. Sem forma, inabitável,
sem vida, sem poder respirar, sem poder alguém habitar. Isso chama-se morte. Eu me lembro de uma coisa, meus queridos. Há muitos personagens na Bíblia que eu posso representar aqui nesse versículo 2, mas eu peguei alguns deles, e um entre eles eu posso chamar Herodes Agripa. Em Atos capítulo 12 vai falar que Herodes pegou os crentes, os cristãos da igreja primitiva, e ele prendeu eles. E um entre eles era um apóstolo, que era irmão de João, evangelista, um dos maiores. E ele, querendo aplausos, querendo se divertir e se alegrar com a desgraça dos cristãos, ele vai pegar Tiago e vai matar Tiago. De que forma? Como é que ele pôde chegar até Tiago? Como é que ele chegou até Tiago? A história diz, não nas escrituras, mas a história fala. Até o John Stott, não fala a memória, vai citar os mártires. Se não fala a memória, é o nome dele mesmo. Ele vai dizer que houve um homem que chegou para Herodes e falou aonde estava Tiago, onde ele morava e onde ele se escondia. Aí Herodes manda buscar Tiago. Por isso que Tiago foi encontrado. Quando põe Tiago para morrer, este homem que trouxe Tiago para a morte, ele vai falar para o apóstolo Tiago: Tiago, foi eu quem trouxe você para a morte, mas agora eu aceitei o teu Jesus, eu me converti pela tua palavra, e eu me arrependo do que eu fiz. Então você está levando a glória, a vitória, a coroa da justiça, porque você vai morrer por ele, e você não vai negar o nome dele. E é por isso que eu também quero seguir os teus passos. Você não vai levar a coroa sozinho, eu vou com você até o final. Eu vou morrer com você para pagar os meus pecados, porque eu me arrependi do que eu fiz, e eu vou morrer junto de você. Então a ênfase da Bíblia é dizer a morte do apóstolo, mas através da vida do apóstolo, outra pessoa se converte até através da sua morte. Este evangelismo transformador fez com que Herodes fizesse outra comitiva de ataque. Essa outra comitiva de ataque, ele agora vai ter ir atrás de Pedro, o Simão, o discípulo, o líder dessa comitiva cristã. Quando ele vai atrás de Pedro, ele prende Pedro. Quando ele prende Pedro, vai perceber que no período de tempo, perto da morte de Pedro, um dia anterior à sua morte, um anjo vai visitar Pedro e tirar Pedro das cadeias. Herodes, irado com isso, manda agora ver onde foi a conspiração entre os seus soldados, porque havia 4 comitivas de soldados, e cada um grupo eram 4, ao totalizando 16 soldados, olhando, vigiando, guardando Pedro. E mesmo assim os 16 soldados, 4 escoltas, deixaram o apóstolo fugir. Aí Herodes, isso é impossível, é por isso que ele manda matar uma parte dos soldados, mandando matar uma parte dos soldados que não tinham nada a ver. Ele agora vai ficar irado contra 2 tipos de nações. E ele irado com esses 2 tipos de nações, ele agora vai entrar no seu trono, no dia de festa do rei de Roma. Entrando ele agora com as suas maiores vestes lindas, bélicas, ele agora vai se alegrar. O povo de Ti dizia, no capítulo 12 no final: voz de Deus, voz de Deus, voz de Deus. Aí Herodes, com orgulho, com a soberba que ele tinha, ele vai dizer: eu sou Deus, eu tenho voz de Deus, eu que faço, eu que posso, eu que mando ir, eu que mando voltar, eu digo quando morre e eu digo quando não morre. Eu sou rei dos reis, eu sou senhor dos senhores. Herodes deixou
o orgulho subir, a soberba subir, o abismo de trevas, aquilo que havia dentro dele, aquilo que havia uma catástrofe, sem forma, vazio, não tinha sentimentos bons, positivos, que fosse para auxiliar pessoas. Ele era vazio por dentro, ele era sem forma, inabitável do Espírito Santo, não havia vida dentro dele espiritual, e ele se dizia tão Deus, que Deus disse: eu quero ver se ele é Deus mesmo. Ele chamou o anjo: vem cá, anjo, desembanha tua espada, desce lá embaixo e mostra para Herodes que aquilo que é sem forma e vazio, não há nada dentro dele, e é por isso que ele não é nada, ele é só mais uma criatura. Então o anjo desce, fere Herodes. Segundo Flávio Joséfo vai dizer, Herodes passa 5 dias feridos, todos os vermes estavam no seu corpo, o verme comia a sua carne. Ele passou até o 5º dia sofrendo. Deus mostrou para o homem, com o homem que se dizia ser Deus, o homem que dizia que podia, que fazia, que iria, que voltava, que mandava matar, mandava viver. Esse Deus mostrou para ele que existe só um único Deus, só um único Senhor, só um único poderoso, só um único que cria, só um único que faz, só um único que tira a vida, que dá a vida, que ressuscita. É o único Senhor dos exércitos. Ele mostrou para Herodes que aquilo que é sem forma e vazio precisa do Criador. Precisa do Criador. Herodes morreu. E é esse tipo de classe de crente que existe. E é por isso que eu quero me basear também no livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Paulo vai dizer lá: olha, vou dizer uma coisa para vocês. Existem pessoas que não têm o Espírito, e é por isso que não discerne, não conhece, não entende nada que é de Deus, porque não tem o Espírito de Deus. Versículo 15: mas quem tem o Espírito de Deus discerne tudo, sabe tudo, porque tem o Espírito de Deus. 2 versículos que traz diferença. O primeiro, quem não tem o Espírito de Deus. Herodes não tinha o Espírito de Deus, ele não sabia discernir, ele era perdido, ele era sem forma, inórbito, ele era vazio, porque Deus não era o centro da vida dele, sem discernimento de Espírito. A mesma coisa está em Atos capítulo 8. O Simão, o mágico, o feiticeiro, que mexia com magia, que vivia em Samaria, que iludia o povo e dizia: isso é poder de Deus, meu povo, isso aqui é que Deus faz, Deus usa feitiçaria, Deus mostra através do seu poder. E o povo samaritano, leigos, vai acreditar e dizer: isso é Deus que está operando, é Deus que está fazendo. Mas Simão era inórbito, vazio, não tinha Deus, Deus não habitava nele. Aquilo era o demônio usando ele, aquele era o diabo que usava como ferramenta. E aí o povo dizia: isso é Deus, é poder de Deus, é Deus que manifesta através desse homem. Aí quando pensa que não, vem um homem chamado Felipe, missionário, aí começa a pregar a palavra de Deus com poder, manifesta a virtude do Senhor. Aí o poder de Deus se manifesta lá em Samaria, o verdadeiro Deus, não Deus de Simão que é falso. E quando Deus se manifesta através de Filipe, Simão vai olhar e dizer: nossa, aí é Deus, é o verdadeiro Deus, é Deus quem pode, é Deus quem faz. Esse aqui que eu estou pregando é falso, mas o Deus de Filipe é verdadeiro. Aí ele vai se dobrar: eu aceito este Deus como o único e salvador da minha vida. Aí é que entra uma falsa conversão, interesse humano. Quem lê o texto pensa que ele se converteu, pensa que ele aceitou, mas não. Ele queria o poder, ele queria a virtude, ele queria o Espírito
espírito, mas era para lucrar sobre isso. E é por isso que Pedro vai soltar sobre ele uma maldição, e no final ele vai dizer que o Senhor me perdoe, que vocês, apóstolos, orem por mim para que esta maldição não me agarre. Ou seja, ele era inórbito, ele era vazio, ele não tinha vida, era somente interesse. Vai haver outro homem também que era inórbito, vazio. Quem era ele? No capítulo de número 13 de Atos, Paulo vai agora para Chipre. Quando ele chega lá na Grécia, com Barnabé e o auxiliador João Marcos, que escreveu o segundo livro da Bíblia do Novo Testamento, era auxiliar deles, de Paulo e Barnabé. Quando ele vai para esta cidade, e quando eles chegam lá, vai haver que havia um procônsul chamado Sérgio Paulo, e esse Sérgio Paulo havia um homem chamado Bar Jesus, que o significado é Elimas. Este homem auxiliava ao Sérgio Paulo. E este homem que auxiliava o Sérgio Paulo era também um encantador, um feiticeiro, um que mexia com magia negra. Aí o que aconteceu? Sérgio Paulo fica sabendo que Paulo está pregando por perto. Então manda chamar Paulo e Barnabé. Chegando eles de perto do procônsul, eles começam a pregar para o procônsul Sérgio Paulo. Então Elimas, ele começa a atrapalhar a pregação. Ele começa a dizer: não, isso aí não é verdade, é falso. Isso aí não é Deus não. Isso aí é palavra de homem. Isso aí não é Deus não, rapaz. Procônsul, recusa, não aceita não. Isso aí é só fadas. Aí então Paulo, irado no espírito, vai dizer: olha Elimas, tu é um atrapalhador, tu é cheio do cão, tu é cheio do diabo. Eu vou dizer uma coisa para tu que anda na injustiça, anda na mentira, eu vou te dizer uma coisa no espírito agora, que o Senhor agora segue tua vista, que o Senhor agora faz tu ficar cego, para tu aprender que com Deus não se brinca, com Deus não se mexe, e nem muito menos com a sua palavra, porque a palavra dele é verdadeira, a palavra dele é única, a palavra dele é inerrante, a palavra dele é inspirada, a palavra dele transforma, a palavra dele muda, a palavra dele pega o inexistente e faz tornar existente, para tu saber, Elimas, que Deus é Deus. Na mesma hora ele fica cego, e para ele poder andar, precisava que alguém carregasse ele. Ele era inórbito, vazio, sem vida. Pessoas inórbitas, pessoas que são vazias, que não têm o Espírito de Deus, essa primeira categoria que existe no mundo, ela não tem um Espírito, ela não sabe discernir, por isso que andam perdidas no materialismo, perdidas num panteísmo, perdidas num ateísmo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que são pessoas que acreditam em deuses para desacreditar no Gênesis, panteísmo, vários deuses, natureza, magia negra, que acredita que a natureza é Deus. Pessoas que, para poder desprovar as escrituras, que não têm o espírito, o discernimento de Deus, que acreditam no materialismo, que a terra é 100% energia, 100% matéria, que não precisou de um Deus para criar. Pessoas que acreditam que o ateísmo, que é ser ateu, isento de fé, isento da verdade, isento das escrituras, isento de tudo aquilo que nós crê, que vem contra a nossa fé, para desprovar a Bíblia. Essas pessoas não há discernimento. Essas pessoas vivem vagas, vivem vazias, vivem inórbitas. Mas o Senhor, por isso que nos levantou para mostrar para elas que Deus é Deus, que Deus vive, que Deus reina. É por isso, se mesmo assim nós não falar, as pedras clamarão por nós. Por isso que somos homens e mulheres transformados por Ele para transformar vidas. Eu e você foi chamado por Deus para transformar vidas. Vidas inórbitas, vazias, sem discernimento do Espírito. A segunda categoria são aqueles que têm um abismo
e as trevas pairam sobre ela. Essas pessoas que têm um abismo profundo, essas pessoas estão perdidas. Perdidas porque a escuridão dominou a vida delas. E eu quero pegar algumas pessoas como exemplo, que sofreram dificuldades, que tiveram problemas, que não conseguiram passar dos seus limites, porque estavam limitadas a ele. Uma delas é em João, capítulo 5, do versículo 1 ao 15, vai relatar a história do paralítico de Betesda. Este homem não conseguia andar, não conseguia se mover. Este homem, quanto estava perdido no seu físico, quanto mentalmente. Por quê? Porque acreditava que, segundo a história que foi contada por outros, o anjo ia descer do céu, ia tocar nas águas, e eles seriam curados. Todas as vezes que ele queria entrar dentro do tanque, havia alguém que puxava ele da linha. Havia alguém que tirasse ele de primeiro lugar e colocava ele por último. Ele ficou nesta tentativa cerca, em média, de 38 anos tentando. Ele não ia orar. Ele não ia buscar o Deus dos judeus. Ele não ia rogar, clamar por ele, mas antes estava esperando um anjo, não sei de onde, bater nas águas, para ele ser curado. Eu te digo uma coisa, às vezes a medicina engana, às vezes os homens enganam, às vezes você procura outros meios para justificar os fins, às vezes você procura um outro Deus, uma outra figura, um outro ser, mas se esquece que só Deus pode fazer o impossível tornar possível. Você se torna perdido, o abismo profundo no seu coração, e o problema se alastra, e até parece que você não vai conseguir sair dele. Mas eu te digo uma coisa, Jesus está chegando, e quando Jesus chega, Ele vai querer primeiro saber a tua história. E quando Ele vai querer saber a tua história, Ele vai sabendo de cada detalhe, de cada momento, de cada instante. Cada vez mais, quando Ele vai sabendo, vai conhecendo sobre você, Ele agora vai transmitir uma palavra profética para você. Olha, você crê que tu pode ser curado? Aí, até um momento você pode dizer para Ele: como assim? Como assim eu posso ser curado? Faz 38 anos que eu estou na situação, faz tanto tempo que eu estou assim, até parece que está mangando a minha cara, até parece que você não sabe o que eu estou passando aqui. Aí Jesus vai dizer: olha, eu vou te dizer uma coisa, eu já sei o teu estado, eu já sei a tua história, você ainda não me aceitou de coração, mas eu quero te dizer uma coisa, a minha misericórdia, o meu amor é infinito e vai além. Por isso que eu te digo: levanta-te e anda, levanta-te e anda. Esse abismo agora vai ser arrancado do teu coração. As trevas que pairavam, agora vai haver luz. Levanta-te e anda. Quando ele agora começa a se levantar, as pernas meias bambeadas, ele diz crendo pelo momento, mas crendo pelo outro, começa a ficar de pé. Aí Jesus diz: agora pega a tua maca, pega a tua cama, que tu mijava, cagava, fazia tudo nela para esperar o milagre do anjo. Pega ela, leva e mostra para os teus vizinhos que a glória de Deus manifestou-se na tua vida, manifestou-se na tua vida. Mostra que Deus tirou o abismo do teu coração, as trevas que pairavam, e Ele mostrou que é o Deus Criador, o Deus que embeleza, o Deus que faz e o Deus que pode. Esse é o Deus que transforma vidas. Que aquilo que é abismo e trevas que paira sobre ele, negatividade, pensamentos que são setas do inimigo, ele agora tira tudo no só sopro. E o homem agora começa a falar dos seus feitos. Tem outro homem. Este homem, ele está localizado dentro dos evangelhos, no capítulo de número 8 do livro de Marcos.
no versículo 26. Este homem, havia um grande abismo no seu coração. Havia uma trevas que pairava sobre a sua vida. Este homem era um gadareno. Jesus, quando chega a Genezaré, em Gadara, e ele sai do barco, esse endemoniado, o gadareno, vai ir de encontro a ele. E quando eu comecei a ler de forma atenta, eu percebo que há duas linguagens ali, duas pessoas falando. Como assim? Primeiro, quando ele vê Jesus, até parece que é o demônio indo até Jesus dentro do corpo do homem. Mas se você perceber, a Bíblia vai usar a linguagem que o homem foi até Jesus, e não o demônio que se utilizava do homem até Jesus. Quando o homem foi até Jesus, ele foi falar com Jesus e proclamou sobre a plenitude e o poder de Jesus. Jesus vai repreender o espírito, ou os espíritos que estavam dentro do gadareno. O gadareno vai responder para Jesus: o Senhor veio me atormentar, veio me perturbar, não já basta o jeito e a forma que eu estou aqui? Aí então Jesus vai dizer: como é o teu nome? Ele vai dizer: o meu nome é multidão, ou multidões, porque na linguagem romana isso significa legiões. Cerca de 3.000 a 6.000 demônios habitam no meu corpo. É muito dentro de mim. Chega até um certo momento que eu quero escapar, e o povo prende nas correntes minhas mãos, meus pés ficam presos dentro de um abismo negativo, preso nas trevas. Estou preso, não consigo sair. Os demônios me dominam, me arrancam com uma força superior. As correntes se quebram e me levam para os sepulcros, para os túmulos, e lá eu fico. Aí a Bíblia ainda declara: e esse homem fica nu, ou despido, sem roupa, quem sabe somente cueca. Quem sabe? Este homem não tem mais embelezamento na vida, não há coloridade, não há arco-íris, não há uma história nova, não há uma sobrevivência fora do que ele está passando. A única coisa que ele sabe é sofrer, passar angústia, ficar pensando: qual é o dia que eu vou morrer? Está chegando a minha hora. Toda vez que eu tento me controlar, eu não me controlo, porque o demônio toma parte de você, me leva, me conduz, e eu não consigo mais poder me comover segundo a minha consciência. Aí chega a esperança, aí chega a vida e diz: mas agora chegou a mudança da tua história, agora chegou a transformação na tua vida. O que está em ti agora vai sair. Jesus repreende o demônio, ou a casta de demônios. Os demônios, com medo de Jesus, agora toma parte do homem e diz: ah, Senhor, não nos mande para o abismo de tormento, ou Tártaro, o abismo onde os demônios ficam presos com correntes, mas antes nos permite entrar dentro da camada de porcos. Jesus diz: sai, só deixa este homem, porque este homem é meu, e se é meu ninguém me toca, e se é meu ninguém me tira. Este homem chegou a salvação, a alegria, a felicidade chegou na vida dele. A escuridão, as trevas, o abismo que estava entre este homem foi repreendido. Segunda classe de pessoas nesse mundo. Repetindo: a primeira, em órbita, vazia. Herodes, Elimas, Simão, do livro de Atos, mortos, sem vida, sem forma. Segundo, homens que o abismo, que as trevas pairam sobre sua vida. Mas Jesus ainda é a esperança. Jesus ainda é a porta aberta. Jesus ainda é a tua salvação. Ele veio te libertar. Livro de Mateus capítulo 11, versículo 28, ou se não me falha a memória, 29. Vinde a mim,
todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A missão de Jesus veio para libertar. O ministério de Jesus veio para curar os feridos da alma. Se lembra o que ele falou em Lucas? Eu vim para libertar os cativos. Eu vim para pregar para os pobres. Eu vim para curar e dar vista aos cegos. A missão de Jesus veio para você. A missão de Jesus foi morrer na cruz, mas ressuscitar o terceiro dia e te dizer: eu vim te salvar, eu vim te libertar, eu vim trazer vida. A terra não havia forma, a terra não havia vida, a terra era vazia, havia um abismo, havia trevas, não havia nada, ninguém tinha nenhum interesse por essa terra, que não havia nada que pudesse sobreviver. Mas Deus disse: eu vou investir, eu vou fazer, eu vou criar, eu vou dar vida. Você não tinha, você não prestava, você não ia, você não tinha história, você não podia, você não conseguia, mas Jesus se transformou. Jesus te trouxe vida, soprou o Espírito sobre você. Você hoje é uma pessoa nova, uma criatura nova, porque Paulo disse no capítulo 5, no versículo 17: aquele que aceita Cristo, nova criatura é, e tudo que era velho agora se faz novo. Jesus te libertou e você tem coisa para contar hoje. Você tem história, porque Ele te resgatou, porque te libertou. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas ainda havia uma esperança, porque o Espírito de Deus pairava sobre as margens das águas. Ele se movia sobre a face das águas. O espetacular de Deus é quando Ele fala e diz, versículo 3: haja luz, e houve luz. Primeiro dia. Segundo dia, haja expansão dos céus. Aí houve águas para cima, para baixo, céu, que as nuvens e o mar. Terceiro dia, que haja separação, terra seca e as águas. Quarto dia, que a terra agora se torne frutífera, que haja semente. Quinto dia, que haja luzeiros, o sol governe o dia e a lua governe a noite. Sexto dia, que agora haja ser vivente sobre a terra. Uma coisa que eu tenho que fazer na sua vida: o demônio não pode trazer vida para você. Satanás não pode te resgatar. Se está na angústia, se está sofrendo, está doendo, está presa, não consegue sair, não tem forças, aí você diz: eu sou mórbido, não tenho luz que me ilumine, estou presa, estou cativa, não tenho como ir, não tenho como me comover, não tem como eu sair desse problema. Ei, ninguém olha para você, ninguém te vê, ninguém avisa, te diz: vale alguma coisa, isso presta. Quando olha para você, não dou nem 5 centavos por ela, não vale nada, não presta, isso é uma catástrofe humana. Aí Jesus te diz: eu pego o que não presta e faço fazer que preste. Eu pego o lixo e reciclo e faço transformar em luxo. Este meu Nazareno é tão bonito, rapaz, que no livro de Isaías vai dizer: ele não tinha beleza, ele não veio bonito para a terra para chamar a atenção, ele não tinha, aleluia, dinheiro, economia para dizer: vão andar com ele porque ele tem dinheiro. Ele não andava de vestes lindas, espelho, cabelezada, para o povo dizer: isso aí pelo menos dá para andar alguma coisa, né? Dá para viver com ele aí, dá para andar, pastor.
para chamar atenção. Não. Ele era humilde, não tinha dinheiro nenhum, mas o que ele tinha era uma palavra transformadora para mudar vidas. E essa palavra que eu prego hoje para você: você não tem vida, você não se comove, você não tem força, é mórbido, vazio, abismo, trevas paira sobre você. Mas da mesma forma que deu vida à terra, Ele vai dar vida a você. Ele vai dar vida a você. Creia nesta palavra. Não permita mais que o Espírito de Deus paire, mas deixa Ele entrar em você nesta manhã. Ele quer entrar e mudar a sua história, mas você tem que permitir. Se você não deixar, Ele não vai mudar a tua vida. Vai permanecer no mesmo estado, vai ficar da mesma maneira. E hoje eu te digo: saia dessa situação. E hoje eu digo a você, porque Ele é o teu libertador. Saia do evangelho e pense que alguém vai te auxiliar. Pense que alguém vai te dar uma ajuda. Pense que algum amigo vai ficar com você para sempre. Pense que você vai continuar nesse estado que está bom hoje. Venha até Jesus. Ele te chama. Saia desse estado mórbido. Saia desse estado de trevas. Saia desse estado de abismo negro profundo, que não tem nem mais como dizer a medição. Medir a profundidade. Saia desse estado de trevas. Venha para a luz. Venha para a luz. E eu faço apelo para você hoje: venha para Jesus. Digite aí: eu aceito Jesus como o único salvador da minha vida. Eu não quero agora ser mais como essa terra estava, sem forma, vazia, mórbida, com treva e abismo. Quero ser uma terra nova, adubada, que frutífera, que tem um espírito que paira sobre mim. Livro de Salmos 1, 2 e 3. Já veio a primeira vida para Jesus aqui. Venha para Jesus, segunda vida. Cadê a segunda vida? Essa mensagem não é para o vento, não é para os animais. Essa mensagem é para você. Deus quer fazer você uma criatura nova. Deus quer transformar você. Venha segunda vida para Jesus. Rapaz, não deixa o dia para amanhã não. Faça o que é hoje. Decida-se. Seja convicto, põe o pé, levanta dessa cama, levanta dessa cadeira, levanta desse sofá, põe-se em pé agora e decide: eu aceito Jesus para ser uma nova pessoa. Eu não quero ser agora o versículo 2, eu quero ser agora Gênesis 2, 1. E Deus fez os céus e a terra. Segunda vida para Jesus veio, segunda vida para Jesus. Eu não quero aqui pregar uma mensagem vã. Eu não vim pregar aqui para alisar o teu ego. Eu vim te dizer que Jesus vai te libertar. O diabo está prendendo o teu coração. As trevas estão pairando sobre a sua vida. Você está mórbido. Você pensa que está bem, mas tudo está mal. Você pensa que amanhã vai ficar tudo bem, mas vai ficar pior. Mas Jesus vai fazer o melhor. Cadê a terceira vida? Venha para Jesus. O pior sinal do ser humano é ter vergonha. O pior sinal do ser humano é não posso. O pior sinal do ser humano é negatividade. Eu vim aqui trazer para você positividade. Eu vim dizer para você: pare de estar acomodada, pare de estar acomodado. Eu vim dizer para você: se posicione nessa situação. Às vezes você não sai dela porque você está preso porque quer, mas Jesus é a solução da sua vida. Venha para Jesus, venha para Jesus. A mulher samaritana, capítulo 4 de João, estava perdida, vivia com vários homens, considerada uma prostituta, negada pela sua própria cidade, pela sua própria nação, não andava com ninguém, era sinal de vergonha. Mas Jesus chegou e disse: eu sou a água da vida, aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Você não vai mais adorar no Monte Gerizim, você não vai mais adorar no Monte de Jerusalém, você agora vai poder adorar em qualquer lugar que você chegar,
porque eu sou a água da vida, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, que mesmo que morra, ao terceiro dia viverá. Venha para Jesus, venha para Jesus. Ele é esperança para esse século 21. Esse século 21 é a esperança, é Jesus. Eu não quero falar aqui de forma escatológica. Eu não quero dizer que o século 21 é o final das eras. Será 3 vidas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu não quero gerar aqui temor e dizer que Jesus vai vir amanhã. Eu quero dizer uma coisa para você, que Jesus é a esperança para o perdido. Eu não vou apelar, dizer que é as últimas eras, mas eu vou dizer para você que Ele veio te libertar dos teus maus caminhos. Não existe drogas, não existe vício a elas. Diante de Deus não existe um assassino condenado eternamente. Existem pessoas carentes por Ele. Não existe prostituta diante de Deus que não possa mais ser salva. Não existe diante de Deus doença que não possa ser curada. Agora você tem que vir até Ele. Venha para Jesus, a quarta vida. Venha para Jesus. Já viu 3 vidas se posicionando nesta manhã. Chega a quarta. Venha a quarta. Eu não vim aqui dizer para você que você vai ter um carro, uma moto, uma casa. Eu vim dizer para você: a salvação está à tua porta. Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, não fala a memória: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, semearei com ele e ele comigo. Ele não está falando para o mundo, está falando também para a igreja. Você está perto da igreja, você está perdido, não aceitou Jesus, visita e diz: já estou salvo. Não, Ele veio te salvar também. Levanta a tua mão, desce as águas, aceita o Nazareno, venha para Jesus. E desde já eu vou fazer uma oração pelas 3 vidas que vieram